E aí galera, salve salve! Então, após 2 semaninhas aí de paralisação, né, das aulas, nesse sentido de aula online, enfim, né, de videoaula, nós estamos retomando com o tema 9. Olha, chegamos ao tema 9, hein? Por mais que tenhamos tido aí as dificuldades com a pandemia, com a suspensão das aulas, chegamos ao tema 9. Né? O normal seria que nós chegássemos até o 11, 12, né? Até o 12 aproximadamente, em condições normais, né? Ou pelo menos as condições normais do antigo normal, né? Então, esse tema 9 muito possivelmente seja o nosso último, porém eu já adianto para vocês que ele não será somente desta aula. Então, nós teremos uma próxima aula daqui 2 semanas, já que na semana que vem nós teremos atividades na nossa escola, né? Na Escola Estadual Professor Gabriel Ortiz. Então, nós continuaremos esse tema. Então, para não ficar algo muito alongado, né, muito demorado, eu decidi fazer dessa forma, né? Então, a gente vai falar sobre o tema 9, a ditadura civil-militar brasileira. A gente vai entender essa, esse título, né, essa nomenclatura diferente já já. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar com uma perspectiva, né, com algumas questões referentes à ditadura militar e, nessa próxima aula daqui 2 semanas, com outras questões referentes à ditadura, que vocês já saberão já já qual será, ok? Então, vamos lá. Ah, aqui, nessa nesses primeiros slides, né, a gente tem o que? Um panorama de como estava o país antes da ditadura militar. Então, até os anos 20, né, 30 aproximadamente, não se tinha um avanço aqui no Brasil tão grande das ideias de esquerda, por exemplo, como já se tinha principalmente na Europa. Então a gente já tinha, por exemplo, a ocorrência da Revolução Bolchevique, né, da Revolução Russa em 1917. Nós já tínhamos diversos partidos, né, comunistas espalhados pelo mundo. E no Brasil não tinha chegado com tanta influência, com tanta força, né, com tanto impacto ainda essas ideias de esquerda. Então, a gente pode dizer que até a década de 30, o Brasil era muito ainda fixo e exclusivo de um debate que envolvia muitas ideias de direita, né? Ideias conservadoras mais ligadas à direita, como está dizendo aqui no primeiro tópico, e com governantes que apoiavam essas classes mais ricas. Então, até a década de 30, quem eram essas classes mais ricas? Os grandes latifundiários, que o Brasil era um país basicamente, não totalmente, porém na sua grande maioria, um país agrícola, no qual as indústrias não tinham avançado, não tinham crescido tanto ainda. Então, assim, a gente já tinha a revolução industrial, né, em vários países da Europa, nos Estados Unidos também, em outros locais do mundo, já com mais de 100 anos, né, na Inglaterra com quase 200 anos. No Brasil, essa questão industrial estava engatinhando, aí, iniciando, principalmente a partir da década de 30, que foi quando avançou bastante, né? Mas avançou de fato a partir da década de 50. Então, até a década de 30, um país agrário, né, agrícola, rural, no qual os grandes latifundiários eram os que mandavam, os que tinham controle, né, no país. Tanto que o Brasil era praticamente uma oligarquia ainda, né, que era baseado no poder dessas pessoas que eram detentoras de grandes propriedades de terra. Certo? A partir da década de 30, essa classe mais rica do país começou a sair um pouco desse meio rural
e começou a ir mais para a parte urbana, né, para cidades que também eram recentes no seu crescimento, podemos dizer assim, porque, por exemplo, São Paulo foi fundado em 1554, então já tinha quase aí seus 400 anos, porém era uma cidade sem importância, basicamente, né? Não era visto como essa megalópole, cidade mais rica e importante do Brasil e da América Latina. Era uma cidade como outra qualquer, extremamente distante, por exemplo, de importância do Rio de Janeiro, que era a capital, até mesmo de Salvador, que era a antiga capital. É a partir de 30, né, com essas indústrias, São Paulo e outras localidades do Brasil, nessas localidades urbanas, começaram a avançar e a se sobrepor a esses grandes latifúndios e a esse Brasil agrícola, né, digamos, esse Brasil agrário, rural, certo? E, né, só traçando um paralelo mais recente, a partir da década de 90, essas classes mais ricas do nosso país não eram nem mais latifundiários, como até os anos 30, nem mais tantos industriais, mas sim grandes bancos, né? E do setor de comércio, nessas grandes redes do que nós temos aqui no Brasil, né? Então, é, aqui no Brasil, essas ideias de esquerda elas chegaram de fato na década de 20, né? Bem no começo da década de 20 ali, quando o debate ele se firmou com o PCB, Partido Comunista Brasileiro. As ideias de esquerda já estavam presentes aqui no Brasil, obviamente, com o movimento operário, mas não tinha uma referência, né, uma liderança, podemos dizer assim, mais pungente, assim, mais forte e aí mais marcada. E aí o Partido Comunista Brasileiro veio justamente com essa ideia, na figura principalmente do Luiz Carlos Prestes, né, no primeiro momento, que foi um ex-militar muito é, notável ali, né, muito notório para o Partido Comunista Brasileiro. Então esses debates começaram e as ideias de esquerda foram começando a obter os simpatizantes, os militantes aqui no Brasil. E aí esse acirramento, né, dos debates, essa intensificação dos debates entre direita e esquerda, né, direita versus esquerda, vamos dizer assim, começou a se acirrar ainda mais com a fundação, né, do Partido Comunista Brasileiro aí em 22 e com o crescimento não só do partido como o avanço dessas ideias de esquerda aqui no Brasil, né? Porém, esse acirramento mesmo para valer dessa, dessas rivalidades, né, desses ânimos entre direita e esquerda chegaram no seu auge na década de 60, com a eleição do Jânio Quadros. Ah, o professor Jânio Quadros era de esquerda? De forma alguma. Porém, ele ficou 7 meses no governo. Então, em 1961, quer dizer, não chegou a completar um ano, ele renunciou e o vice-presidente dele na época, o João Goulart, que é mais conhecido como Jango também, ele acabou assumindo o poder. Porém, o Jango ele já teve que lutar para assumir o poder, porque ele não era visto com bons olhos, né, pelos militares, pelo grande empresariado brasileiro, pelas elites, justamente por ser alguém que tinha algumas ideias, né, ele tinha ideias políticas mais voltadas para a questão do social. Então não confundamos com socialismo nem com comunismo. Isso foi o que se criou na época, que a gente vai trocar ideia já já, mas ele tinha ideias diferentes em relação aos políticos que tinham governado o Brasil até então, a classe política tradicional brasileira. E isso custou muito para ele, como a gente vai ver já já, porém, se iniciou aqui antes dele tomar o poder, que ele sofreu resistência e para ele assumir como presidente do Brasil foi extremamente difícil, tanto que ele quase não assumiu e o golpe já aconteceu aqui, antes mesmo dele entrar. Mas acabou não acontecendo e aí em 61 ele assumiu, né, como presidente do Brasil. Ok. Aí na presidência, o Jango ele começou a propor essas medidas, né, que as pessoas,
classificaram como ideias mais inclinadas à esquerda. Não tem como dizer o contrário. Porém, ele próprio não se pronunciava tal como, olha, eu sou de esquerda, né, eu sou socialista, ou comunista, ou anarquista, enfim, esquerdista. Não, ele não se denominava de tal maneira. Então, mesmo às vezes, quando indagado sobre isso, né, quando ele era perguntado sobre essa orientação ideológica, ele não mostrava definidamente que ele era de esquerda. Porém, essas reformas de base, como está dizendo aqui no primeiro tópico, que envolviam a nacionalização de refinarias de petróleo, a desapropriação de terras para fins de reforma agrária, fizeram com que boa parte da população, né, de diversos setores da população do Brasil, começasse a dizer, olha, esse Jango é de esquerda. Ok. E aí, uma radicalização muito forte começou em relação a ele, porque é uma bipolaridade que a gente vê muito nos dias de hoje. Então, quem era a favor do Jango, tipo, era super a favor. E quem era contra o Jango era super contra. Então não tinha ninguém, pra mim esse Jango é mais ou menos. Tipo, ele era amado e odiado, podemos dizer assim. Então, infelizmente, essa questão se extremou demais. Então não tinha o meio termo, era o 8 ou 80, como a gente diz, né? Ou se apoiava o Jango incondicionalmente, ou se detestava o Jango com todas as forças. Infelizmente foi isso que aconteceu. Porém, a galera que, digamos assim, era contrária ao Jango envolvia um time muito pesadão. Como está dizendo aqui, né? Por exemplo, militares de alta patente. Então, tipo, não eram meros soldados, né? Não que os soldados não sejam importantes, mas eles têm uma patente menor. Então, eram generais, né? Coronéis e brigadeiros, né? Se for o caso da aeronáutica, e assim vai. Então, tinha esses militares de alta patente, a grande imprensa, né? Vários grupos de imprensa fortíssimos do Brasil na época, foram contrários ao Jango também, fizeram muita propaganda negativa contra ele. Políticos de alto escalão, como senadores, governadores, inclusive o governador aqui do estado de São Paulo na época, né, o Adhemar de Barros, foi um opositor, né, muito forte, muito ferrenho do Jango, dos dois principais estados do Brasil, na verdade, né, naquele momento, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui em São Paulo, o governador Adhemar de Barros, no Rio de Janeiro era o Carlos Lacerda, né? Então, os dois foram opositores muito fortes do Jango, que com certeza também abalaram esse governo dele, né? A Igreja Católica, que por mais que hoje em dia não tenha mais a enorme representatividade no Brasil que ela tinha antes, né, até por conta do avanço das religiões evangélicas, naquela época a Igreja Católica era hemogênica, né? Aliás, era hegemônica. Então, por ser hegemônica, ela tinha um papel de influência e de interferência muito grande. E aquilo que a Igreja Católica definisse como certo, digamos, como apropriado, como que tinha que ser feito, era muito levado em consideração, tinha muito peso, tinha muita importância. O grande empresariado brasileiro também, e entre outros setores, né? A partir daqui, então, né, de 62, ali, começou uma campanha fortíssima contra o Jango, aumentou nessa campanha, e com essas manifestações aqui da direita, por exemplo, de vários setores conservadores da sociedade, esse movimento aqui da Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi o movimento mais importante, tanto que aqui em São Paulo chegou a reunir cerca de 300 mil pessoas, no Rio de Janeiro milhões de pessoas também nas ruas, né, contra o governo do Jango, dizendo que o Jango era comunista, que o Jango ia colocar uma ditadura aqui no Brasil, que ele era contra a liberdade, que ele era contra Deus, que geralmente os comunistas são ateístas, né? Então que o Jango era contra Deus. E aí a gente tem no caso essas fake news aí, né? Porque a gente acha que fake news é coisa de agora. Só que não, gente, já vem de muito tempo.
E o Jango foi vítima de uma campanha gigantesca, assim, né, muito forte de fake news por parte da imprensa. Então isso partia da imprensa e ia passando pelas pessoas, né, no boca a boca, vamos dizer. E aí isso desestabilizou demais o governo dele. Porque que ele ia fazer essa nacionalização, né, das refinarias de petróleo, desapropriação de terras para fins de reforma agrária, ele faria. Só que aí uma série de outras mentiras, né, de inverdades, de fake news foram criadas contra ele também, justamente para ir difamando a figura e o governo do Jango, para que chegasse num ponto que a população não suportasse mais o Jango e a grande maioria da população do Brasil apoiasse a retirada dele, independente da maneira que fosse. Então esse era o principal objetivo dessa campanha toda difamatória, mentirosa que o presidente da época sofreu. Porque fazendo essa questão aqui da nacionalização das refinarias e da reforma agrária, ele mexia com o interesse de muita gente poderosa das elites, né? E é óbvio que as elites não queriam isso. E a elite, como classe dominante, ela conseguiu interferir no exército de modo que essas elites e o exército se unissem, acabassem juntando a elas outras partes da sociedade e o governo do Jango ficasse insustentável. Tanto que aí, como diz aqui no último tópico, né, 26 de março de 64, os militares começaram a organizar, né, arquitetar esse golpe contra o Jango. Aí o golpe de fato, toda a movimentação, né, o golpe em prática, começou no dia 31 de março e o Jango ele imediatamente já pegou um voo, né, do Rio de Janeiro, que era a capital, já não era mais a capital, mas enfim, ele estava no Rio de Janeiro e ele partiu para o Rio Grande do Sul e acabou se exilando no Uruguai, quer dizer, ele fugiu do país sob ameaças severas, até mesmo de morte, caso ele não deixasse a presidência da República naquele momento. Então foi, né, um golpe extremamente forte, não chegou a ter uma violência física contra o Jango, porém teve uma violência de propaganda, uma violência de difamação fortíssimas, né? Então o Jango foi retirado pelos militares, porém com grande apoio da sociedade civil, como a gente falou aqui da Igreja Católica, do empresariado, né, de políticos, da imprensa. Então, por isso que é uma ditadura civil-militar, porque o golpe contra o Jango, contra a democracia naquele momento, foi arquitetado, organizado por militares, porém com total apoio e auxílio dos setores civis. Então eles fizeram isso juntos. Então, não é justo a gente chamar a ditadura só de ditadura militar e colocar toda a culpa na conta dos militares, porque eles não fizeram isso sozinhos. A sociedade civil, né, como a gente viu aqui, vários setores, inclusive da Igreja Católica, foram super importantes naquele momento para o apoio ao golpe e para o início da ditadura. Certo? Então, continuando, né? Então, o Brasil foi o único país que sofreu com isso? Não. Porque a América toda é uma área de influência dos Estados Unidos, de influência e de muito interesse dos Estados Unidos. E aí, se a gente lembrar, né, tem uma ilha lá na América Central, né, no Caribe, chamada Cuba, e tinha passado por uma revolução socialista, né, em 1958. Quando os caras lá, né, um tal de Che Guevara, o Fidel Castro, o irmão dele, né, o Raul Castro, que foi presidente de Cuba há pouco tempo, eles começaram um movimento guerrilheiro ali revolucionário, tomaram o poder no país, retiraram o presidente que era ditador, né, de direita, colocado pelos Estados Unidos e começaram um governo socialista de esquerda totalmente alinhado e parceiro da União Soviética. Certo? O que os Estados Unidos pensaram? É interessante ter uma outra Cuba na América? Não. Então os Estados Unidos não mediram esforços para que não houvessem mais países na América que sonhassem
inteiro desejo de talvez se tornarem socialistas também, como Cuba havia feito. Então eles começaram, os Estados Unidos, né, como diz aqui em negrito, no primeiro tópico, financiaram e deram todo tipo de apoio que vocês puderem imaginar para que os militares de cada um dos países da América Central e América do Sul chegassem ao poder nesses países, independente da forma como fosse, como foi aqui no Brasil. Então a CIA treinava os militares, treinou militares brasileiros, inclusive, os Estados Unidos já confirmou e reconheceu isso recentemente em vários documentos da CIA que foram liberados. Não é mais segredo para ninguém. E esse apoio logístico militar, né, com treinamento, com armamentos, apoio financeiro também, com dinheiro diretamente dado para que os exércitos desses países, né, inclusive do Brasil, ficassem o mais bem treinados, bem preparados e bem armados para colocar esses golpes de Estado em prática. Então, Brasil, Argentina, Chile, né, Uruguai, Bolívia, Paraguai, vários outros países, né, só para falar dos países mais próximos aqui de nós, tiveram esses golpes e nesses países também foram colocadas ditaduras civil-militares no poder, que foram colocadas justamente com esses objetivos aqui, de manter o mercado capitalista e a hegemonia capitalista e dos Estados Unidos aqui na região, para que não tivesse a influência de Cuba, né, eventualmente, e mais forte da União Soviética. Essa era a ideia. Então, por isso que os golpes de Estado foram pipocando um a um, né, nos vários países aqui da América, e foi o primeiro. O Brasil, digamos, foi o grande experimento. Então, se num país como o Brasil deu certo, nos outros, infelizmente, acabou sendo mais fácil. Aí no Brasil, né, voltando, falando mais especificamente, a ditadura então durou 21 anos, de 64 a 1985, com esses 5 presidentes aqui. Então o nome negrito é a forma como eles ficaram mais famosos, digamos, e como eles eram chamados normalmente. Então Castelo Branco, né, ficou aqui 3 anos, o Costa e Silva, 2 aninhos, o Médici, 5 anos, que foi o governo mais violento, mais repressor e opressor da ditadura militar, não que os outros não tenham sido. Porém, o do Médici, reconhecidamente, né, foi o pior da ditadura militar, em termos de violência e de repressão. Aí tivemos o Geisel também, mais 5 anos, e o João Figueiredo, que foi o último, aí quase 6 anos, né? Chegou próximo de ficar 6 anos no poder. Principais características. O poder legislativo, quer dizer, Câmara dos Deputados, o Senado, não, eles existiam, mas era só figurativo, não tinham importância nenhuma. Essas leis, né, questão de Constituição também foi ignorada pelos militares, e o que valiam na ditadura eram os atos institucionais, que ficaram também famosos, chamados de AI. Então a gente teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, e a gente fala um pouco mais especificamente do AI-5. E como está dizendo aqui, independente de qual ato institucional tenha sido, qual que era o grande objetivo de cada um deles? Limitar a participação política dos opositores da ditadura e da população nas decisões, né, enfim, na vida política do país de qualquer maneira, fosse através do voto, fosse através de manifestações, de protestos. Isso, de fato, não era permitido de maneira alguma. E aí a gente fala mais do AI-5 porque ele foi o último dos atos institucionais, porém ele foi o mais complicado mesmo, né? Ele foi o mais violento que houve, porque é o que diz aqui, né? Ele concedeu ainda mais poderes ao presidente da República, e aí, por tempo indeterminado, o presidente da República poderia fazer o quê? Cassar mandatos e suspender direitos políticos de qualquer cidadão, independente de quem fosse, demitir ou aposentar funcionários públicos, também sem nenhum motivo ele poderia demitir ou aposentar esses funcionários públicos, principalmente se eles fossem
suspeitos de serem opositores, né, contrários ao governo, na ditadura militar, fechar o Congresso, como de fato eles fecharam por um tempo, e quando o Congresso voltou a funcionar, voltou sem poder nenhum, era só um fantoche, né, só para dizer que, olha, aqui é democrático, né, a gente tem um Congresso Nacional, porém não tinha poder nenhum. E habeas corpus também, que as pessoas poderem, né, responder a um processo em liberdade, foi suspenso. E aí, essa questão do habeas corpus é complicado, porque na ditadura qualquer pessoa podia ser presa sem nenhum motivo. Então, só de você ser considerado alguém que pudesse causar algum tipo de problema para a ditadura, mesmo que não fosse comprovadamente, né? Enfim, você era preso e tinha que continuar preso sem poder responder em liberdade. Então você poderia ser preso sem nenhum motivo e continuar preso a partir do momento que, por exemplo, o habeas corpus foi suspenso. Então era bem complicado, né? Como está dizendo aqui no terceiro tópico, a supressão, né, a eliminação, quer dizer, extinção de qualquer direito ou liberdade individual e coletiva. Ou seja, alguns direitos como liberdade de expressão, né, o voto, o direito de ir e vir, direito de reunião, quer dizer, das pessoas poderem se reunir, estarem juntas, né, num determinado número, também ficava suspenso. Como diz aqui também no quarto tópico, né, a gente tinha a questão da repressão policial e militar, que era feroz na perseguição aos movimentos sociais, aos grupos de guerrilha armada, que destacadamente eram, juntamente com os estudantes, né, os grupos que mais causaram problemas para a ditadura militar, mas também aos artistas, estudantes e qualquer um que demonstrasse alguma antipatia ou contrariedade em relação ao regime militar. Então, para esses, né, era o exílio, eram as torturas ou os assassinatos. Então, normalmente, quando a pessoa era muito conhecida, ela sofria a questão do exílio. Porque é meio complicado, né, você torturar e assassinar alguém muito conhecido. Porque a repercussão é extremamente negativa para o governo. Óbvio que houveram casos, né, de pessoas conhecidas, pessoas importantes, influentes, que foram torturadas e assassinadas sob tortura, porém não era o habitual. Então, porque justamente o governo ele procurava de alguma maneira tentar cuidar da imagem desse governo ditatorial. Nem sempre conseguia, mas eles tinham essa preocupação, né, de tentar se mostrar bons, né, talvez caridosos com aqueles que eram considerados os subversivos, né, as pessoas que mostravam contrariedade e procuravam combater de alguma maneira, né, pacificamente ou armadamente a ditadura. E aí, percebendo que a questão da oposição às ditaduras estava muito forte aqui na América, principalmente se fazendo valer dos inimigos comunistas, como eles chamavam, criou-se o quê? Essa Operação Condor, que diz aqui no quinto tópico, né, aqui no finalzinho, que era uma aliança político-militar entre os países da América do Sul que possuíam ditaduras justamente para poder monitorar e até mesmo caçar pessoas que eventualmente fugissem de um país para outro. Então vamos supor que aqui no Brasil tinha um opositor político, que geralmente era de esquerda, que estava sendo procurado pelo governo brasileiro para ser preso, ele fugia do Brasil para o Paraguai. Chegando no Paraguai, ele não ia ter a vida muito tranquila, porque já iam saber mais ou menos que ele tinha ido para o Paraguai, enfim, cruzado a fronteira para o Paraguai ou fosse para um outro país, e as autoridades desse país, também com ditadura, já eram acionadas para tentar prender essa pessoa o mais rápido possível e enviá-la novamente para o Brasil. Né? Então tinha uma aliança, né? Era um acordo entre esses países para que eles pudessem, de toda e qualquer maneira, capturar esses inimigos das ditaduras militares. Né?
Momento da aguinha, né, que é importante. E aí uma série de questões, né, começaram a ser prejudicadas com a ditadura militar, com o controle todo, né, principalmente com a questão da censura prévia, né, que é aquela análise de materiais de grande circulação, no qual o governo diz o que pode se tornar de conhecimento das pessoas ou não. Então, uma música, um filme, um livro, uma matéria de jornal, de televisão. Quer dizer, nem tudo era veiculado. Né? Nas ditaduras tem essa questão da manipulação, né? Da lavagem cerebral, no qual o governo só disponibiliza aquilo que ele considera que não seja prejudicial, que não seja perigoso, né? Nocivo à imagem dele, governo. Né? Então, por exemplo, o acesso ao livre aprendizado e à livre docência foram fechados, foram cancelados, como a gente diz hoje em dia, muito, porque o livre aprendizado pelos alunos, né, pelos estudantes, e a livre docência por parte dos professores é algo muito complicado, porque pode levar a uma série de questionamentos e de questões, né, de protestos até contra aquele governo, e nunca que isso seria permitido. Né? Tanto que, para transmitir, né, melhor essas ideias da ditadura, várias propagandas ideológicas foram criadas, né? Como tinha uma Brasil ame-o ou deixe-o, por exemplo, que era muito famosa, que você tinha que amar o Brasil com ditadura, com repressão, com tortura, com violência policial, com falta de liberdade, ou então você tinha que deixá-lo, porque aqui não era lugar para você. Se você queria ter liberdade, se você queria ter uma paz, queria ter seus direitos respeitados, né? Poder professar suas ideias sem nenhum tipo de punição, o Brasil, naquele momento da ditadura civil-militar, não era o local para você. Então você tinha que procurar um outro lugar. Antes que o governo te prendesse e te torturasse e ou te matasse por conta disso. Né? Ah, então, assim, por exemplo, o Brasil, até por conta da questão afro, da questão indígena, era um país muito forte na questão da tradição oral, das rodas. Então, por exemplo, as religiões afro-brasileiras lidam muito com a questão da roda, a roda de capoeira, as danças indígenas, os rituais indígenas, essa contação de histórias que tem dos povos que vieram, né, com os povos afrodescendentes, com os povos indígenas, foi totalmente rompida, né, aniquilada aqui no Brasil. Por quê? Por conta daquela questão do direito de associação e de reunião que eu comentei para vocês. Para o governo brasileiro, a roda, qualquer tipo de roda era algo impensável, porque era extremamente perigosa, né, para as pessoas trocarem ideias, enfim. Então as rodas foram completamente banidas. E aí, qual foi o veículo, né, de comunicação que cresceu, né, que chegou no Brasil naquele momento, finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70, e foi extremamente disseminado, assim, espalhado, e também ele foi muito é, apoiado. A televisão. Porque a televisão a pessoa senta ali na frente, se for o caso ela passa o dia vendo TV, e a gente vai lembrar, na época não tinha um Netflix, não tinha um videogame, então era televisão só, o que passava na televisão. E aí como que passava na televisão? Era controlado pelo governo, na televisão só passava o que as pessoas queriam, o que o governo queria. E as pessoas acabavam vendo aquilo e ficando totalmente alienadas, né, à parte, sem saber de nada sobre a realidade. Então a televisão foi uma ferramenta, assim, um mecanismo extremamente importante para o governo ditatorial naquele momento. E durante a ditadura toda, praticamente. Porque a grande mídia, por mais que depois, né, a grande imprensa, a grande mídia tenha começado a se contrapor e a combater o regime militar, né, de civil militar, como eu falei para vocês no começo, durante o início da ditadura e no transcorrer da ditadura, a grande imprensa foi extremamente apoiadora da ditadura, ok? A gente não pode esquecer disso. Então, quer dizer, esse massacre da tradição oral do povo brasileiro
durante a ditadura não foi só pela televisão, não. Foi pela repressão policial, né, que procurava sempre estar de olho, sempre fiscalizando se essas reuniões, se essas rodas não aconteceriam. E a escola, então, piorou, né, porque aí com o controle desse livre aprendizado, da livre docência, a escola virou só mais um local de manipulação, de lavagem cerebral e de disseminação desse regime militar ditatorial, né? E aí o Brasil, né, perdeu essa tradição oral, perdeu as tradições do povo, e aí a gente passou a ser só um satélitezinho dos Estados Unidos, né? Que a televisão veio deles, o modelo dos programas aqui do Brasil vinha deles. Então, o Brasil virou um satélitezinho, né? Virou um canal, digamos, né? Os Estados Unidos era a grande rede e o Brasil era só um canalzinho ali dos Estados Unidos. Então tudo, né, dos Estados Unidos começou a ter absorção, né? Começou a penetrar aqui no Brasil naquele momento da ditadura militar. Certo? Então a gente vai ficar hoje só nessa parte da questão da repressão, da censura, de algumas características, para na próxima aula que eu comentei para vocês no começo, a gente verificar algumas ideias, por exemplo, dos movimentos sociais que visavam combater a ditadura. Então, obviamente, a população brasileira não ficou, uma parte dela, pelo menos, não ficou inerte, né? Não ficou ali dormindo, sentada no sofá, vendo televisão, esperando cair do céu uma chuva de mudança, né? Então, várias pessoas foram para o combate mesmo, né, literalmente, outras lutaram da forma como podiam contra o regime ditatorial. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, porque se a gente for ficar aqui numa aula só, vai dar 2, 3 horas de aula direto. Beleza, galera? Então é isso aí. Cuidem, se cuidem, fiquem bem. A gente depois, eu também vou dar algumas indicações de filmes para vocês que tem muito sobre a ditadura, tem vários documentários, e vocês também podem fazer suas pesquisas, suas buscas aí na internet sobre, beleza? Então, se cuidem, fiquem bem e até as aulas. Valeu!